Bom, então, estamos iniciando nossa aula hoje. Eu vou compartilhar aqui a tela. A partir desse momento que eu vou compartilhar a tela, eu não vou ter mais acesso às imagens de vocês, nem o chat. Então, querendo falar qualquer coisa, é só abrir o microfone e falar. Não pode me interromper à vontade. Faz de conta que a gente está numa sala de aula mesmo. Então, pode interromper à vontade. Teve dúvida? Boa noite, professor. Boa noite, tudo bom, Érica? Então, teve dúvida, é só falar. Não precisa esperar, tal. Eu não vou estar olhando vocês, não vou estar vendo vocês, então não adianta levantar a mão, é falar mesmo, abrir o microfone e falar. Ok, pessoal? Estão vendo a transparência? Tem que falar para eu saber. Sim, professor. Sim, né? Ótimo. Então, quando eu perguntar a alguém, qualquer coisa que eu perguntar, abra o microfone e fala. Então, vamos lá, vamos iniciar. Então, o problema da tangente. Então, nós vamos iniciar dando uma noção intuitiva do que é o limite. Então, partindo desse problema, o problema da tangente. Então, a palavra tangente vem do latim tangens, que significa tocando. Assim, uma tangente é uma curva, é uma reta que toca a curva. Então, é uma definição bem simples, bem rasteira do que é uma tangente, uma reta tangente a uma curva. Então, uma reta tangente a uma curva é uma reta que toca a curva. Exemplo. Então, vamos partir de um exemplo. Encontre uma equação da reta tangente a parábola y igual a x ao quadrado no ponto P11. Então, vou tentar desenhar aqui uma parábola aqui. Então, eu tenho aqui o plano cartesiano e aqui uma parábola y igual a x ao quadrado. Vou tentar melhorar um pouquinho essa parábola. Essa daqui. Piorou. Vai melhorar, piora. Então tá aí uma parábola y igual a x ao quadrado. Então no ponto 1, 1, então vou pegar o ponto 1, 1, vou mudar aqui a cor. Então vou considerar aqui o ponto 1 aqui, 1, 1. Então eu quero uma reta tangente passando nesse ponto aqui, ó, 1, 1. Então, reta tangente, a grosso modo, é uma reta que toca a curva em um único ponto, tangenciando a curva. Então, nós aprendemos lá no ensino fundamental que para a gente representar bem uma reta, a gente precisa de dois pontos. Né? Uma reta está bem definida quando a gente tem dois pontos. A gente tem dois pontos, a gente consegue definir bem uma reta. Aqui a gente só tem um ponto, o ponto 1, 1. Então, eu não posso definir bem essa reta com apenas um ponto. Então, eu vou botar um outro ponto qualquer aqui, para eu poder definir uma reta. Então, vou chamar esse ponto de x, qualquer um x qualquer, e esse ponto um y qualquer. Então, lá do ensino médio, nós temos uma equação que chama-se equação ponto inclinação. A equação ponto inclinação diz o seguinte, diz que y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. Essa é a chamada equação ponto inclinação.
Memorizem essa equação. Então, anota aí no caderno de vocês, essa equação é fundamental. Vocês vão usar até o final do curso, agora de cálculo 1, de vez em quando vai aparecer essa equação para vocês. Então, equação ponto de inclinação. Então, olha, aqui é a equação ponto de inclinação. Aqui são os pontos iniciais, x0 e y0, ou seja, normalmente os pontos dados. Então, aqui é como se fosse aqui, x0, e aqui y0, o ponto que foi dado. x0, y0. X e y são variáveis quaisquer. M é chamado coeficiente angular. É o coeficiente angular da reta, o M. Coeficiente angular. Quando a gente tem uma reta definida por 2 pontos, vou tentar traçar aqui uma reta aqui, passando por P. Esse ponto aqui é o P, ponto P, que foi dado. E esse ponto aqui é o ponto Q, um ponto Q qualquer. Então, quando a gente pega uma reta, essa reta aqui, que toca em 2 pontos de uma curva, essa reta chama-se reta secante. Então, a reta que toca em 2 pontos de uma curva chama-se reta secante. A reta que passa em um único ponto chama-se reta tangente. Então, essa reta aqui é secante, está tocando em 2 pontos da curva. Não é essa reta que eu quero, mas essa reta aqui me dá uma ideia. Então, a equação dessa reta secante, dada por essa equação aqui, eu consigo montar ela. Então, esse coeficiente angular, eu vou chamar de coeficiente angular da reta secante, ou seja, da reta que passa pelo ponto PQ. Então, eu vou chamar ele de MPQ. MPQ. Que é o coeficiente angular dessa reta aqui, da reta secante, e não da reta tangente que eu quero. Então, para eu definir uma reta, eu preciso do coeficiente angular e do coeficiente linear. Isso a gente aprende lá no ensino fundamental. Então, se o M está multiplicando aqui, eu passo esse termo aqui para o outro lado, está multiplicando, passa dividindo. Então, eu vou isolar o M. Então, meu M, PQ, meu coeficiente angular da reta secante, MPQ, vai ser igual a y menos y0, sobre x menos x0. X menos x0. Então, eu tenho esse meu coeficiente angular. Então, eu já tenho o meu x0 e o meu y0, que foi dado. O meu y também foi dado. Y é igual a x ao quadrado. Y é igual a x ao quadrado. Então, Professor, não existe troca de sinal? Oi? Não existe essa fala de troca de sinal. Isso aí os professores do ensino fundamental falam isso, a gente fica com isso na cabeça. O que existe é troca de operação. Então, observe, se eu tenho x mais 2 igual a 5, quando eu mudo de lado, eu não mudo o sinal, eu mudo a operação. O 2 está somando. Então, ele vai para o outro lado, a operação inversa da soma é a subtração. Ele vai subtraindo. Então, fica 5 menos 2, 3. Então, aí, para ficar mais fácil, porque os professores lá no primário falam, muda de lado, muda de sinal. Mas, na realidade, não é muda de lado, muda de sinal. É muda de lado, muda a operação. É soma, passa a subtrair. Porque se eu tenho 2 vezes x igual a 6, 2 está multiplicando. Quando ele passa para o outro lado, a operação inversa da multiplicação é divisão. Não, dividir. Então, x é igual a 3. Observe, se eu boto 3 aqui, 3 vezes 2 dá 6. Se eu boto 3 aqui, 3 mais 2 dá 5. Muda de lado, muda a operação que ele estava fazendo. Se ele estava somando, ele vai passar a subtrair. Se ele está subtraindo, ele vai passar a somar. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Ele passa para o outro lado dividindo. Se ele estivesse dividindo, ele ia passar para o outro lado multiplicando. Então, esse é um grande problema de muitos professores ficar dando muita dica no primário, lá no ensino fundamental.
Quando eu ensino na pós-graduação, eu digo para os professores, para de conversa de estar dando dica, porque isso dá um nó na cabeça dos meninos depois. Esse negócio de muda de lado, muda de sinal. Não muda de sinal, muda a operação. Observe, aqui está multiplicando, x menos x0 está multiplicando, então ele passa para o outro lado dividindo. Então, ficou y menos y0 sobre x menos x0 igual a m. Então, se eu digo que y menos y0 sobre x menos x0 é igual a m, então se isso é igual a isso, é a mesma coisa dizer que isso aqui é igual a isso. Y menos y0 sobre x menos x0. Se Chico é igual a Francisco, é porque Francisco é igual a Chico. Não muda nada. Ok? Tirou a dúvida? Tirou a dúvida ou não? Pronto. Ótimo. Então, aí, tendo dúvida, pode falar, viu, pessoal? Não fica com vergonha, não. É assim mesmo, a gente está aqui para aprender. Cada dia aprender um pouquinho. E isso aí, para vocês que, principalmente a maioria de química, isso é fundamental, porque quando vocês forem dar aula, vai aparecer um monte de duvidazinhas dessas mesmo. Iguaizinhas para vocês, quando vocês estiverem dando aula. E é importante vocês saberem tirar essas duvidazinhas. Que muitas que vêm de lá são falhas do ensino básico. E a gente vai acumulando. Então, vamos lá. Então, a gente já tem x0, y0 e já tem y, que é igual a x2. Então, vou substituir aqui. Então, meu m, vou botar aqui uma seta, para dizer que eu vou continuar a operação aqui. Então, meu m, pq, é igual, no lugar do y, eu vou colocar x ao quadrado. No lugar do y0, eu vou colocar 1, que é o valor de y0. Embaixo, x continua sendo x, e x0 passa a ser 1, que é o valor que tem aqui. Então, eu tenho isso aí. Então, esse é meu coeficiente angular de PQ. Então, é x2 menos 1, x menos 1. Agora, como eu disse, eu não quero o coeficiente angular de PQ. Eu quero uma reta tangente. Eu não quero uma reta secante. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou aproximar P de Q. Eu vou trazer ele, vou arrastar ele para cá, para próximo de P. Quando eu faço isso, vamos dizer, o meu Q está aqui. E se eu mover ele para cá, por exemplo, quando eu movo o meu Q para cá, o meu Y vai descer para cá e meu X vai se aproximar aqui. Então, eu vou estar arrastando o meu X para 1, à medida que eu vou trazendo o meu Q para perto de P, e meu Y também vai se aproximando de 1. À medida que eu boto o Q aqui, ele vem mais para próximo. Bota aqui e vem mais para perto. Bota aqui, mais perto ainda. Bota aqui, mais perto ainda. A mesma coisa. E aí o meu Y também vai descendo, cada vez mais perto de 1. Então, o que é que eu faço com isso? À medida que eu me aproximo, vamos dizer, meu Q mudou para cá. Quando ele muda para cá, a minha reta, que era assim, se transforma em outra reta. Vou até mudar de cor para não confundir. Então, a minha outra reta vai ser... Eita, poxa. Vai ser uma coisa assim. Ave Maria. Então, é uma coisa assim. Aí eu me aproximo mais aqui, aí já muda. Aí a reta, se meu Q vier para cá, se meu Q vier para cá, a reta já fica uma coisa assim. Aí o meu Q vem para cá, o meu Q vem para cá, até ficar bem próximo de P, bem juntinho mesmo, bem juntinho de P. Então, quando ele estiver bem juntinho de P, vou botar o preto. Quando ele estiver bem juntinho de P, quase confundindo com um ponto só, a minha reta vai ser praticamente uma tangente. Praticamente vai ter um ponto só, tocando em apenas um ponto.
Quando ele estiver bem juntinho de P. Então, é isso que eu vou fazer aqui, né? Então, eu vou criar uma tabela. E vou aproximar. Quando eu me aproximo P de Q, é a mesma coisa que está aproximando X de 1. Então, vou aproximar X de 1. Então, vamos dizer que esse X aqui, que foi aleatório, que eu botei aqui aleatório, vamos dizer que ele fosse 2. Então, quando o X foi 2, o meu Y foi 2 ao quadrado, aí tem a fórmula aqui, 2 ao quadrado dá 4. E meu M, vou botar um M aqui, MPQ. Então, quando meu X foi 2, 4, 4 menos 1 dá 3, 2 menos 1 dá 1, 3 sobre 1 é 3. Então, para X igual a 2, o meu MPQ resultou em 3, né? Vamos fazendo a conta aí. Pega o calculador e vão fazendo a conta para me acompanhar, viu? Eu não estou com o calculador aqui, não. Então, pode ser que eu cometa algum errinho. Então, vamos fazendo a conta aí com vocês. Então, 2 ao quadrado, 4. 4 menos 1, 3. E aí embaixo, 2 menos 1 é 1. Então, 3 sobre 1 é 3. Então, meu primeiro MPQ é 3. Quando eu me aproximo mais de 1, eu vou me aproximar bastante, viu? Eu vou botar 1,1. Vou ficar bem juntinho logo de 1, para não perder tempo. Botar um 1,5. Vou botar 1,1 logo. Então, 1,1. Quando é 1,1, 1,1 ao quadrado dá quanto, pessoal? Passa aí rapidinho na calculadora. 1,1 ao quadrado. Dá 1,21, né? Veja aí se é isso. É isso mesmo, professor. 1,21. Então, 1,21. Então, 1,21 menos 1,1 dá 1,01, né? Não, dá 1,11, né? Não, dá 0,11. 0,11. 0,11 sobre quanto? Quando x foi igual a 1,1. Porque 1,1 menos 1 dá 0,1. 0,1 significa 1/10. 1/10 significa... Era 0,11, então dá 1,1, não é isso? Rápido. Olha, era 0,11, né? 0,11. Não, 0,11. Não, 0,21. 0,1, né? Ô, É professor, 1,21 professor? menos 1 dá Não é 0,21. 0,21 dividido por 0,1? Isso, dá 2,1, tá. né? Pera aí, professor. É 1,21 menos 1,1? Não, Menos menos 1. 1, é. Ah, sim, sim, sim. 1,21 menos 1. Então dá 0,21 sobre 0,1, né? Porque é 1,1 menos 1 dá 0,1. Então dá 2,1. Confira aí. Calculadora. É isso, professor. 2,1. Vamos aproximar mais. Então vou botar agora 1,01. Aproximar mais de 1. Botar 1,01. 1,01 ao quadrado dá quanto? Calculadora, rapidão. Vou pegar a minha calculadora. 1,0201. 1,0201. 0201. Isso aí tem menos 1 sobre 1,01 vai ficar 0,01, significa 1 centésimo. E aqui em cima, menos 1 vai ficar 0,021, então 1 centésimo dá 2,01. Então, meu MPQ passa a ser 2,01. Acompanharam isso? Vamos rabiscando aí o papel. Pega o papel e vamos fazendo a conta. A conta é 1,01 ao quadrado, que eu estou substituindo aqui, menos 1 sobre 1,01 menos 1. Isso resultou em 1,0
201 sobre 0,01. Então, isso aqui é um centésimo, significa que a vírgula andou para cá. Opa, aqui ficou isso, zero, né? 0, aqui é zero. Não, é 1 mesmo. Porque quando diminuiu, ficou zero. Tá Eu já certo, estou fazendo professor. a É conta. 2,01. Mas quando eu faço a conta de zero, aí dá isso. Então, como isso aqui é um centésimo, significa que a vírgula andou para cá. Então, isso dá 2,01. A vírgula saiu daqui e andou 2 casas. Né? 2 casas aqui, andou 2 casas. Então, 2,01. Então, essa é a conta que eu estou fazendo. Então, é a mesma conta que vocês vão fazer no papel aí. Vamos aproximar mais ainda. Vamos botar agora 1,001. Mais próximo do 1 ainda. Cada vez mais próximo de 1. Isso aqui é ao quadrado. Então, isso aqui é 1,001 ao quadrado menos 1 sobre 1,001 menos 1. Isso vai dar igual a 0,001 sobre 0,002,001. Eu acho que é isso. Isso aqui é 1 milésimo, a vírgula anda 2 casas. Isso significa 2,001. Foi isso que deu? Oi, professor. Então, isso aqui vai dar... Nem sei quanto é que dá isso aqui. Dá 1,002001. Isso. E aqui dá 2,001. Começou a perceber qual é a tendência que está acontecendo aqui? À medida que eu estou aumentando os zeros entre o primeiro 1 e o segundo 1, né? Aqui eu tinha 1 e 1, eu estou botando zero entre eles. Né? Era 1,1, ficou 1,01, 1,001. Então, à medida que eu estou botando zero entre eles, está aparecendo zero entre 2 e 1. Né? Eu botei um zero, apareceu um zero entre 2 e 1. Botei 2 zero, apareceu 2 zero entre 2 e 1. Então, à medida que eu for botando zero entre o primeiro 1 e o último 1, vai aparecer zeros entre o 2 e o último 1. Ou seja, a tendência aqui é que lá no infinito, quando eu botar bastante zero, quando eu botar bem próximo de 1, uma coisa muito próxima de 1, eu botar assim, 1,0000000000001. Uma coisa muito próxima de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 casas decimais. Então, uma coisa gigantesca. Isso significa que o resultado aqui, o meu MPQ, vai ser 2,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Né? Eu tenho 11 zeros aqui. Ou seja, tá indo, isso aqui está tendendo a quando eu tiver o Q tão próximo de P quanto eu queira, significa que meu coeficiente angular vai ser quanto? Aproximadamente. Quanto é que vai ser meu coeficiente angular? Meu M? Hein, pessoal? 2. 2, né? 2,000000001 significa 2, né? Então, vou passar para outra página aqui, que isso aqui já está muito rabiscado. Essa página aqui é só para eu rabiscar, eu acho. Deixa eu ver se é. Então, uma página branca só para eu rabiscar. Então, vamos lá. Então, o que é que eu fiz aqui? Vou anotar aqui a fórmula que a gente tinha. Ponto de inclinação, y menos y0 igual a m x menos x0. A fórmula que eu tinha, o meu m, pq, era y menos y0 sobre x menos x0. E como o meu y era igual a x ao quadrado, o meu m, pq, se transforma no lugar do y. Eu coloco x ao quadrado menos o y0, que era o ponto P, 1, que significa que esse primeiro 1 é o x, o segundo 1 é o y0. Então, no lugar do y0, 1, e no lugar do x0, 1. E aí, eu fui colocando, né? Para x
igual a 2, o meu M PQ resultou em 2,1, foi isso? Página anterior. Não, resultou em 2, não, resultou em 3, né? Para x igual a 2, o meu MPQ está aqui, Cadê? O meu MPQ está aqui, para x igual a 2, o MPQ deu 3. Então, resultou em 3. Deixa eu apagar aqui. Resultou em 3. Então, vou anotar aqui 3. Vou anotando aí no caderno de vocês, viu? Que na transparência lá não tem essas informações, não. Viu? A transparência seca, sem esses cálculos. No MPQ foi 3. Professor, mas depois você vai disponibilizar a aula, né? Eu disponibilizo a gravação, né? A transparência tá do jeito que estava antes, sem esses rabiscos. Então, para x, aí eu fui me aproximando, né? Eu tô querendo me aproximar, de acordo com o meu gráfico, eu quero me aproximar ao x de 1, que é o meu ponto que eu tinha, 1, né? Da curva. Eu quero me aproximar para 1, para ficar uma reta tangente. Então, meu x estava lá em cima, diferente, que era 2. Eu quero me aproximar de 1. Então, eu, em vez de usar 2, eu usei 1,1. Então, para x igual a 1,1, a gente calculou e achou o MPQ igual a 2,1. Depois, para x igual a 1,01, mais próximo de 1, o meu MPQ se transformou em 2,01. Depois, para x igual a 1,001, o meu MPQ se transformou em 2,001. E para x igual a 1,1, 2, 3, 4, 5, 6, vou botar 6, só 0. O meu MPQ se transformou em 2,1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, então, eu observo isso, eu estou observando uma tendência, o que está acontecendo com o meu MPQ. Ele está tendendo, à medida que x se aproxima de 1, o meu M, meu coeficiente angular, se aproxima de 2. Então, isso significa o quê? Se eu, para um x tão próximo quanto eu queira de 1, ele se aproxima o máximo de 1, quanto mais próximo eu puder de 1, eu vou ter meu M mais próximo possível de 2. Então, vamos dizer que seja 2, né? Que seja 2 o coeficiente angular da reta tangente, já que quando eu me aproximo o meu Q de P, eu tenho quase um ponto só aqui, né? Quase um ponto só significa reta tangente. Está muito próximo, quase um em cima do outro. Então, é reta tangente. Então, eu estou considerando que esse M seja o M da reta tangente. Então, deixou de ser secante, porque secante é 2 pontos. Quando eu estou tão próximo que se parece, os dois estão juntos, que se parece um ponto só, então, se é um ponto só, é reta tangente. Então, minha reta tangente será o meu coeficiente angular, eu vou mudar, em vez de ser PQ, eu vou dizer só M, né? Que é um ponto só, então eu vou chamar só de M. E aí vai ser o meu M 2. O meu M foi 2. Eu achei o coeficiente angular da reta tangente. Então, vou considero M igual a 2, o coeficiente angular da reta tangente à curva y igual a x ao quadrado. Então, se eu tenho um coeficiente angular, a pergunta inicial era: encontre uma equação da reta tangente a essa curva, a essa parábola, no ponto 1, 1. A pergunta é: eu quero a equação da reta tangente.
Na realidade, eu só achei até agora o coeficiente angular. Por isso que eu digo, essa fórmula aqui vai nos acompanhar o resto do curso. Com essa fórmula, eu monto a equação da reta tangente. Então, com essa fórmula, y menos y0 igual a m x menos x0. Substituo os pontos. Quem é y0, pessoal? Quem é y0? Professor. 1. Então, substitua aqui, no lugar de y0, 1. Quem é m, pessoal? 2. 2. X menos quem é x0? 1 de novo. 1 também. E aí, resolvendo isso aqui, y menos 1 igual a 2x menos 2. Está aí a equação da reta tangente. Para ficar mais bonitinho, como a gente aprende lá no ensino fundamental, eu passo esse menos 1 para o outro lado. Então, está subtraindo, passa para o outro lado, vai somar. Então, vai ficar y igual a 2x menos 2 mais 1. Menos 2 com mais 1 resulta em y igual a 2x menos 1. Essa é a equação da reta tangente à curva. Então, o que ele pediu? Equação da reta tangente à curva y igual a parábola, y igual a x ao quadrado, no ponto, não esquece, no ponto P11. Porque sem esses pontos eu não consigo fazer, eu precisei dos pontos, para botar aqui 1. Então, eu preciso do ponto que foi dado e do m. Porque para um ponto diferente, a minha equação é diferente. Vou ter um m diferente e uma equação diferente. Para cada ponto, eu tenho uma equação, uma reta tangente diferente. Então, tem que botar essas informações todas. Então, a equação da reta tangente, a parábola y igual a x2 no ponto P igual a 1 é y igual a 2x menos 1. Ou poderia também ser isso. Y menos 1 igual a 2x menos 2. Mas é mais bonito aqui. Y igual a 2x menos 1. Ok, pessoal? Alguma dúvida? E isso aí é uma introdução para a gente falar em limite. Observe que a gente foi se aproximando. O x do 1, cada vez mais, até o limite da proximidade que eu quiser. Ou seja, no limite, eu posso botar... tem como eu parar essa aproximação, professor? Não tem. Eu posso dizer que 1,1 milhão de 0 e 1 depois está muito próximo de 1. Mas eu posso dizer que não está próximo o suficiente. Eu posso querer 1 com 2 milhões de 0 e depois 1. Então, nunca para essa aproximação. Então, essa aproximação é uma coisa no limite mesmo. É no limite da proximidade. Então, é quase no infinito da proximidade. A gente vai botar infinitos zeros entre 1 e 1, né? Porque aqui eu estou aproximando 1,1, depois 1,01, 1,001, 1,00001, 1,1 trilhão de zero, depois 1. Ou seja, eu tenho uma aproximação máxima? Não tem. Sempre vai ter algum espacinho entre um ponto e outro. E isso é a noção intuitiva de limite. E aí a gente vai para algumas deduções disso aí que a gente fez, né? Então, dizemos que a inclinação da reta tangente, o m, a inclinação da reta tangente, ou o coeficiente angular, né? O m, é o limite das inclinações das retas secantes. Então, observe que eu comecei com reta secante e cheguei... eu comecei com o coeficiente angular da reta secante e cheguei ao coeficiente angular da reta tangente. Ou seja, dizemos que o coeficiente angular da reta tangente, ou a inclinação da reta tangente, é o limite das inclinações das retas secantes. E expressamos isso simbolicamente, escrevendo da seguinte maneira. Então, surgiu a palavra limite. Então, veja que surgiu a palavra limite.
Então, vou mudar de cor aqui. Então, a inclinação da reta tangente nada mais é que o limite das inclinações das retas secantes. E expressamos da seguinte maneira. Como é que a gente escreve isso? Escrevemos o limite da reta secante, nós chamamos da reta secante, não, da inclinação da reta secante, ou do coeficiente angular da reta secante, o limite de MPQ, quando Q se aproxima de P, é igual a M. Quem é M? Coeficiente angular da reta tangente. Aqui é. Isso aqui a gente chama de coeficiente angular da reta secante. E esse daqui, coeficiente angular ou inclinação, tanto faz, coeficiente angular ou inclinação da reta tangente. Então, o limite do coeficiente angular da reta secante, quando Q tende a P, é igual a M. Ou, substituindo isso aqui, pela fórmula, quem é isso aqui? MPQ. Era x2 menos 1 sobre x menos 1. E quem era Q? Q era x se aproximando de P, que era 1. Então, substituindo por números e letras, eu tenho limite de x2 menos 1 sobre x menos 1, quando x se aproxima de 1, é 2. Então, o limite de x2 menos 1 sobre x menos 1, quando x se aproxima de 1, é 2. Ou, isso aqui é a mesma coisa de falar, o limite do coeficiente angular da reta secante, quando Q tende a P, é igual ao coeficiente angular da reta tangente. Conseguiram entender isso? Então, isso foi uma noção intuitiva de limite. Depois a gente vai ver como resolve isso aqui mais rapidamente, mais fácil, sem tanta cálculo, sem usar calculadora. Aqui, para fazer esse, a gente precisa de calculadora para fazer esses cálculos que a gente fez para chegar nesse 2, né? Que foi o M. Mas mais adiante a gente vai ver como fazer sem calculadora. Mas hoje é uma introdução ao limite. Então, de onde surgiu esses cálculos de limite? Para que serve? Então, uma das utilidades é determinar coeficiente angular de reta tangente, ou seja, determinar reta tangente. Né? Porque com o coeficiente angular a gente conseguiu determinar a reta tangente. Lembrem-se disso. Então, supondo que a inclinação da reta tangente seja realmente 2, podemos usar a fórmula ponto de inclinação da equação de uma reta, aqui a fórmula ponto de inclinação de uma reta, para escrever a equação tangente no ponto 1, 1. Então, foi o que a gente fez lá no anterior, né? Então, y menos 1, no lugar do m2, x menos 1, que é y0 e x0, ou, resolvendo, né? 2x menos 2, passa o menos 1 para lá, fica mais 1. Então, y igual a 2x menos 1, que a gente fez anteriormente. Então, nós temos aqui a equação da reta tangente no ponto 1, 1, a parábola y igual a x2. Exemplo, eu não vou dar outro exemplo, eu tinha deixado esse espaço para dar mais um exemplo, mas eu não vou dar porque não vai dar tempo, a nossa aula já está chegando ao fim, falta apenas 6 minutos, e eu ainda tenho que falar desse outro assunto aqui, que é o problema da velocidade. Então, como calcular a velocidade de um objeto? A velocidade instantânea de um objeto. Então, é outra noção intuitiva de limite. Então, vamos lá. Exemplo. Partimos de um exemplo. Suponha que uma bola seja solta a partir de um ponto de observação no alto de uma torre, a 450 metros acima do solo. Encontre a velocidade da bola após 5 segundos. Então, observe, eu tenho uma bola, vou soltar do alto de uma torre, que mede 450 metros, e durante a queda dela, eu quero saber a velocidade dela no momento exato, 5 segundos depois que eu soltei a bola. Qual é a velocidade dessa bola nesse momento? Então, meu objetivo é descobrir isso.
Então, eu tenho que usar conhecimentos anteriores, lá do ensino fundamental e médio, né? Então, sabendo que a lei da queda livre de Galileu pode ser expressa pela essa equação, né? Então, a lei de Galileu, queda livre, diz que o espaço é igual a velocidade, né, vezes tempo ao quadrado sobre a gravidade, né? Isso aqui, ou a distância inicial, o espaço final é igual ao espaço inicial vezes o tempo ao quadrado sobre a gravidade. Então, isso aqui sobre 9,8 deu isso aqui, né? 4,9. Então, eu tenho essa fórmula aqui. Então, já essas coisas são dadas. Do mesmo jeito que eu dei o y igual a x ao quadrado, que é a equação da parábola, eu também tenho que dar a fórmula de algum outro problema. Então, nesse caso, a fórmula da queda livre para esses dados aqui, né? O espaço inicial de 450 metros, né? Então, 450 metros, a gravidade 9,8 alguma coisa. Então, já fazendo a conta, deu 4,9. Então, é dada essa fórmula aqui. Opa. Eu acho que eu deixei o espaço para fazer cálculo aqui, né? Isso. Então, deixei o espaço para fazer os cálculos aqui. Mas eu vou começar os cálculos aqui, que já tem um espaçozinho. Então, observe. Para eu poder calcular a velocidade de uma bola, então, o cálculo mais fácil que a gente aprendeu lá no ensino médio, lá no primeiro ano do ensino médio, foi o cálculo de velocidade média. Então, velocidade média foi uma das primeiras fórmulas que a gente aprende lá no ensino médio em física. Então, velocidade média é igual espaço inicial, ou o chamado ΔS, sobre ΔT. Né? Variação do espaço sobre a variação do tempo. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Quem é ΔS? ΔS significa espaço final, ou 1, menos espaço inicial, ou 0, né? Esse 0. ΔT é o tempo final, vou chamar T1, ou T só, vou chamar só T. Vou chamar T1 não. E nem vou chamar S1, vou chamar só S. Para ficar mais didático. Então, T menos o tempo inicial T0. Então, observe que eu preciso de 2 pontos. Eu preciso de um espaço final e inicial. Eu preciso de um tempo final e inicial. Então, eu preciso de 2 pontos. Com um ponto só, ou seja, com um tempo só, 5 segundos, eu não consigo resolver. Então, o que é que eu vou fazer? Vamos aqui substituir aqui. O meu ST vai ser o final, o que eu quero, 5 segundos. Então, no tempo de 5 segundos, então vai ser meu S final. Para um tempo de 5 segundos, isso é igual a 4,9 vezes 5 ao quadrado. Isso daqui, quanto é que dá essa conta, pessoal? Façam aí. 4,9 vezes 25, dá quanto? E aí, deu quanto? Rápido, pessoal. Demora não. Calculadora. Tá? 122. 122,5? 122, quanto? 5. Exatamente? Exato? Sim, isso. Isso mesmo, 122,5. Então, eu já tenho isso. Então, vou botar aqui. 122,5 menos S0 sobre 5, que é meu tempo final, menos o T0. Agora, do mesmo jeito que eu fiz lá, né, com a tangente, eu vou fazer aqui com a velocidade. Já que eu quero me aproximar de 5, e eu tenho 2 velocidades, então eu vou fazer com que a outra velocidade saia de um valor e vá se aproximando de 5. Então, primeiro ponto, eu vou pegar um tempo 6. Vou pegar um tempo maior, um segundo maior. Então, para T6,
Para t igual a 6, o meu S vai ficar como? O meu S0, o meu S6. Vai ficar quanto? Vai ficar 4,9 vezes 6 ao quadrado. Isso dá quanto? Rápido. Quanto é que deu, pessoal? Deu isso? 176,4? Isso. Então, vamos substituir aqui. 122,5 menos 176,4 sobre 5 menos 6. Então, aqui vai dar menos 1. Então, como vai dar negativo, então aqui também vai dar negativo. Negativo com negativo fica positivo. Então, uma conta simples. 176,4 menos 125, 122,5. Dá quanto isso? 53,9. 53,9. Isso aí, 53,9. Só que 6 está muito longe de 5. Então, vou botar um valor mais próximo. Vou botar 5,1. 5,1. Então, meu S0 agora vai ser 4,9 vezes 5,1 ao quadrado. Isso dá quanto? 127,449. 127,400 e... Dá para aproximar para 5? Não. Sem aproximação. 449? Isso. Vamos lá. Então, vai ficar 122,5 menos 127,449 sobre 5 menos 5,1 dá menos 0,1, não é isso? Então, mesma coisa. Em cima vai dar negativo, com negativo baixo, fica positivo. Isso vai dar igual, que conta dá isso aqui? Dá 5, né? 5 não, vai dar 4, alguma coisa. Diga aí. Bora, pessoal. 127,449 menos 122,5. 4,949. Como está uma casa decimal, então vai ficar 49,49, né? Certo? Uma casa decimal, a vírgula andou uma casa, porque ficou 4,49. Então, andou uma casa, 49,49. Todo mundo fez isso? Tem que fazer isso no papel, viu? Aí em casa, no caderno, vai fazendo essas contas. Calculadora. E aí, o pessoal que está com a calculadora, deu isso mesmo? Deu sim, sim. Isso. Muito bem. Então, vamos lá, vamos aproximar mais um pouquinho. Então, agora vai ser 4,9 vezes 5,01 ao quadrado. Quanto é que dá isso aí? Rapaz, 99.049. 99049. 99049. Isso. Isso. Então, vamos lá. 122,5 menos 122,99049 sobre a mesma coisa, né? 5 menos 5,01 vai dar 0 menos 0,01. Ou seja, só fazer essa conta aqui e depois correr a vírgula duas casas. Então, quanto é que fica? 122,99049 menos 122,5. Isso deu 0,49, 0,49. Andando duas casas, 49,049. Então, já deu para observar a tendência? Olha, 49,49. Eu aumentei um zero aqui, botei um zero entre 5 e 1, apareceu um zero entre o 9 e o 49. Então, ficou 49,049. Então, a tendência aqui é... Ô, professor, Oi, professor? diga. Aí é dividido por 0,01, né? Isso. E dá 49? Pensei que dava... Porque esse... deixa eu ver Olha, aqui. essa conta aqui,
Ó, essa conta aqui resultou em... Só essa conta aqui, ó. Essa Então, conta de resultou cima, em menos 4. menos Ah, sim, entendi. 0,49049 sobre Ah, menos é verdade. 0,01. Ou seja, menos com menos fica mais, duas casas, então Uhum. duas casas aqui. Então, ficou isso. Então, a tendência é isso. Então, quanto mais próximo de 5 eu botar, se eu botar um número 5,0, um bocado de zero, 1, então, quando eu botar aqui o meu T igual a 5,0000001, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, quando eu substituir na fórmula aqui e na fórmula aqui, quando eu substituir aqui, vai resultar em 49, quanto zero? Aqui eu só botei um zero, apareceu um zero. Quando eu botar 6 zeros, vai aparecer 6 zeros aqui. Se quiser comprovar, façam isso, né? Vamos fazendo, vamos aumentando o zero. Com a calculadora é fácil, rapidinho faz. Vai aparecer isso aqui. Isso significa o quê? Isso significa que é tendência isso aqui. Se é tendência, lá no infinito, já que eu quero só o 5, eu não quero 5 menos 5, eu quero só o 5. Então vai ter que estar muito próximo. Vai ter que ser um ponto ser 5, outro ser 5,000 infinito 01. Então, lá no infinito, minha velocidade, isso aqui é velocidade, né? Isso é velocidade. 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 Então, lá no infinito, minha velocidade que eu quero, minha velocidade instantânea, por tempo 5, vai ser aproximadamente quanto? Quanto é esse valor? Lá no infinito? 49. 49. Então, 49 metros por segundo. Velocidade, metros por segundo, né? Então, tá aí. Então, observe que isso é bem parecido com o que a gente fez lá na tangente, na reta tangente. A gente foi aproximando 2 pontos aqui. Lá era 2 pontos para chegar, para formar uma reta, com um ponto só. Aqui são dois tempos, que vai gerar 2 espaços para chegar em um tempo só, em um espaço só. Só um espaço sobre um tempo, que é a velocidade instantânea. Saiu da velocidade média para a velocidade instantânea. Ou seja, o limite, o que a gente deduz aqui? Que o limite da velocidade média, quando t tende a t0, ou t0 tende a t, na realidade a gente fez o inverso, né? T0 tendendo a t, mas aí tanto faz. Então, quando t tende a t0, é igual à velocidade instantânea. Então, a velocidade instantânea é o limite da velocidade média, quando t tende a t0. Ou, substituindo por valores, o limite quando t tende a 5, né, que o tempo que eu estou querendo me aproximar é de 5, de quem? Quem é meu S? É 4,9T2, 4,9T2, menos o S, menos um S qualquer, que foi se aproximando, T, menos T0, que no caso é 5, 5 menos T, vamos chamar assim, 5 menos T. Estão substituindo. Então, observe que é muito parecido com a fórmula lá do limite da equação da reta tangente, que era y menos y0 sobre x menos x0. Então, observe que aqui era uma fórmula, o y, eu colocava uma fórmula no y, e aqui ficava pontos, né? E ficava x menos um ponto e a fórmula menos um valor. Observe que é a mesma coisa. Uma fórmula menos um valor inicial, um x menos um valor, ou t, ou 5, t menos 5, ou 5 menos t, tanto faz, é só arrumação isso, quando t tende a 5. Então, aqui era quando x ia para x0, né? E aqui é quando t tende a 5. Então, no lugar do x0, se eu colocar um valor, vai ficar um valor aqui, x indo para o valor, t indo para 5. Então,
praticamente a mesma coisa. Então, por isso que eu quis colocar logo hoje os dois problemas juntos. O problema da reta tangente. Então, o problema da reta tangente dizia que o limite do coeficiente angular da reta secante resultava no coeficiente angular da reta tangente. E aqui é o limite da velocidade média resulta na velocidade instantânea. Ok? Dúvidas? Dúvidas, pessoal? Não? Então era isso aí. Da minha parte, não. Acho que era isso. Acho que acabamos a aula de hoje. Com 10 minutinhos de atraso, mas acabamos. Então, vamos aqui rapidinho, antes de vocês saírem correndo. Vamos ver quem está presente aqui. Abram os microfones logo, para não perder tempo. Aldo, estava presente, né? Eu sei que estava. Estou aqui, professor. Bruna. Presente. Também. Bruno Santos. Bruno Santos? Não. Bruno Santos já está com falta, 2 faltas já, né? Carmen? Carmen tá ok? Não? Tá, ela falou no chat, professor. Tá, né? Pessoal, tem que falar no microfone. Clívia? Clívia? Não? Vocês estão de olho aí no chat, me respondam se alguém falar no chat, né? Beleza. Cristiano? Cristiano? Não? Danilo? Danilo? Não? Muita gente faltou hoje. Emanuele? Aqui. Emily? Emily? Não, já 2 faltas. Érica? Érica eu vi, parece, no início. Érica? Ela tá aí, professor. A internet caiu, eu acho, dela. Mas eu vou aqui. Ela estava no início, né? Flávia? Também estava, né? Isso. Guilherme? Estou por aqui. Ok. Gustavo? Gustavo Lago? Não? Gustavo Prado? Prado? Não? Prado falou tanto comigo para entrar na turma e não assiste aula. Jéssica? Eu. José Roberto? José Roberto, nada. Júlio? Presente. Isso. Mariana? Aqui, professor. Mila? Professor, minha coronavírus, minha coisa que caiu. Você é quem? Ah, não, professor. Sou Érica. Érica, ok. Érica. Eu botei ok você. Eu lembro de você no início da aula. Érica. Érica, ok. Mila. Tava em Jéssica, né? Jéssica? Não. José Roberto? Eu já fui, já chamou. Júlio César? Presente. Presente. Mariana? Aqui, professor. Mila? Mila também, ok, né? Paulo Vitor? Presente. Pedro Henrique? Tô aqui. Reinaldo estava no início, né? Reinaldo não, né? Reinaldo não, quem estava era Ronilton. Reinaldo faltou. Ronilton estava no início. Tá aí ainda? Reinaldo, eu acho que tá sem internet. Tayane? Ele só tá com É que ele tá móvel. em Minas. Aí ele falou no grupo que só tá com a móvel. Mas ele assistiu a aula? Reinaldo? Não lembro, não Porque ele sei. tá sem internet. Tayane, presente? Presente. Tayane acho que saiu agora. Vitor? Presente. Vitor, presente? Vitor não, né? Gente, tem como alguém mandar o link aqui do grupo no chat, por favor? Eu acho que é que não tem nenhum grupo de cálculo 1 ainda, não. Tem. Acho que é só o grupo da turma. Tem? Tem.
Então, manda aí, Érica, pergunta aí, eu acho que Érica É tem que Guilherme. Ninguém gosta de